criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Olá, irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, e a igreja proclama hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Nós saímos dos capítulos 5 a 7, o Sermão da Montanha, agora iniciamos o momento em que Jesus desce do monte e inicia sua trajetória. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar para ouvir a palavra. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Vamos então para a leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor,
Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho bastante interessante aqui nesse evangelho Jesus ter curado o homem, purificado esse homem da lepra e pedir para esse homem não contar nada para ninguém. Nessa atitude de Jesus aqui, a gente percebe como Jesus não é vaidoso, não está atrás de glória, não é egoísta. Quer dizer, ele de fato está tentando ajudar essa pessoa e não se promover. Ajudar para Jesus não é uma autopromoção, como muitas vezes pode ser para a gente. E isso não digo nem condenando a gente, digo porque às vezes a gente faz mesmo sem perceber. Mas Jesus tem clareza, clareza do que ele precisa fazer, do que ele está fazendo, tem clareza a respeito dos seus instintos, tem clareza a respeito das inclinações humanas, das vaidades humanas, e por isso ele consegue vencê-las. É algo que pode nos ajudar bastante na nossa própria vida. Quando a gente for ajudar alguém, que seja realmente para ajudar esse alguém e não por vaidade pessoal. Agora, o tema central aqui nem é esse. O tema central aqui é o Jesus que se compadece desse leproso. O leproso é alguém que dentro daquela sociedade é uma das pessoas, um grupo de pessoas que mais sofre. Primeiro porque tem uma doença, um problema, né, médico mesmo, e eles não tinham muito o que fazer na época porque desconheciam tratamentos para lepra, não tinham os recursos que nós temos hoje. Uma outra coisa, além do problema médico, do problema de saúde que a lepra produzia, a pessoa que era diagnosticada pelo sacerdote com lepra precisava se afastar da sociedade. Eles tinham que viver num lugarejo separado onde todos os outros leprosos estavam. Então eles eram afastados do convívio social. E quando tinham que fazer alguma coisa nas cidades, comprar alguma coisa, eles tinham que, antes de se aproximar do local, gritarem bem alto: leproso, leproso. E por conta disso, eles acabavam fortalecendo a ideia dessa exclusão social. Mas um problema pior ainda era o problema religioso, porque qualquer tipo de doença naquele contexto em que Jesus cresceu e se desenvolveu era tido como uma forma de castigo que Deus estava promovendo na vida da pessoa. Então, se a pessoa tivesse algum tipo de doença, ela estava pagando por alguma coisa que ela tinha feito ou seus familiares tinham feito. Então, além do problema médico que a lepra produzia, tínhamos o problema da exclusão social e tínhamos o problema da exclusão religiosa, que era a mais dolorosa de todas elas, porque trazia a ideia de que elas eram culpadas. Além de sofrerem toda essa exclusão e essa marca, carregarem essa marca, elas são ainda obrigadas a aceitar essa ideia de que cometeram algum pecado. Essa é uma situação que Jesus enfrentou ao longo da sua caminhada e teve que combater. Infelizmente, esse tipo de coisa ainda acomete as nossas vidas. Existe ainda um discurso religioso, inclusive dentro da Igreja Católica,
e fora dele de que se aconteceu alguma coisa ruim é porque Deus está querendo me punir. Ou se aconteceu alguma coisa boa comigo é porque Deus está querendo me premiar, né? Isso não é verdade. Biblicamente falando, nós sabemos que essa ideia já foi combatida desde o livro de Jó, 200 anos antes de Jesus. E Jesus combateu essa ideia quando vieram, por exemplo, perguntar para ele a respeito de um cego. Perguntaram para ele, ele está cego por conta dos pecados dele ou por conta do que os seus pais fizeram? Jesus, nem uma coisa nem outra. Coisas ruins acontecem, né? Ainda que você acerte sempre, ainda que você faça o bem sempre, pode dar errado as coisas. Ainda que você faça boas escolhas, não é garantia que tudo vai correr do jeito que você planejou. Algumas partes da nossa vida saem do nosso controle. Nós temos controle de uma parte da vida, de outra nós não temos. É o que Jesus tenta combater aqui, quando cura o leproso, quando toca o leproso e ele devolve esse homem para o convívio social. Porque o que Jesus pediu para ele é que ele fosse ao sacerdote, porque o sacerdote, naquele contexto, tinha poder de reintroduzir na sociedade. Se ele tivesse curado, o sacerdote deveria declará-lo curado e, no entanto, podia voltar para o convívio social. Jesus não tinha poder de fazer isso, né? Ele tinha poder de curar, mas ele não tinha poder de trazer de volta ao convívio social. Então, nós precisamos fugir dessa ideia de prêmio ou de maldição, porque aconteceu uma coisa boa comigo, eu sou premiado, uma coisa ruim, eu estou sendo punido. Essas coisas vão acontecer, não é porque teve percalços e problemas na minha vida, ou porque aconteceu um acidente, ou porque as coisas estão dando muito errado na minha vida que estou sendo punido por alguma coisa. É claro que a culpa acaba atraindo muitas coisas para a gente, mas não é o caso aqui. O caso aqui é de uma teologia totalmente desvirtuada e que infelizmente acaba atraindo um monte de gente. Como nós falamos ontem, usar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus para enfiar a culpa na cabeça das pessoas, para fazer as pessoas mais dependentes, isso é algo terrível e que precisa ser combatido, inclusive dentro da Igreja Católica. Nós seremos amados por Deus independente, nós não somos salvos porque agimos corretamente ou incorretamente, nós somos salvos e somos amados independente de tudo isso. Agir corretamente é necessário, mas não é suficiente para que a gente seja salvo. Nós continuaremos dependendo da ação divina em tudo isso. Imagine se Deus ele tivesse criado a gente e colocado a gente aqui para ficar anotando tudo que a gente faz e para ficar torturando a gente ou para ficar mexendo a gente como se fosse com um voodoo. A hora que ele acordasse de bom humor, ele faria algum carinho. O dia que ele acordasse, como diz o ditado, com a avó atrás do toco, aí ele ia nos punir. Nada disso. Vamos fugir disso. Coisas boas acontecem mesmo quando você erra, e coisas ruins acontecem mesmo quando você acerta sempre. Então, o que Jesus faz aqui é fundamental. Primeiro ele estende a mão ao leproso, depois ele toca. É um gesto bastante significativo, porque naquele contexto jamais se poderia fazer isso. E Jesus se aproxima daquele que está excluído, daquele que está completamente abandonado pela sociedade. Imagine, nós ainda temos doenças que nós associamos à questão moral, a problemas sociais. Por exemplo,
Se uma pessoa que está perto de você disser para você que tem HIV, como é que você vai se portar com relação a ela? As pessoas, em geral, dizem que se portam muito bem, mas na prática, geralmente, ainda tem um preconceito gigantesco com relação a isso, porque acostumaram-se a essa associação moralista que se pregou e que se prega até os dias de hoje. Infelizmente, Jesus foi corajoso porque venceu isso. E nós também, certamente, vamos ter a ajuda dele para conseguir vencer essas situações que se estabelecem no nosso dia a dia. Mas tá bom que eu já falei demais, né? Vamos, nesse momento, fazer a nossa oração, apresentar as nossas intenções, as intenções que você carrega aí com você. Vamos pedir a Deus, nesse momento, pelas pessoas que são excluídas da sociedade por alguma doença, por algum problema. Vamos colocar nas mãos de Deus todos aqueles que sentem-se abandonados por Deus, como esse leproso se sentia. Vamos colocar nas mãos de Deus também todo esse contexto da pandemia que nós vivenciamos. Temos os nossos políticos, os cientistas, os profissionais da saúde, mas especialmente as vítimas da Covid-19 e os seus familiares. Rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, obrigado pela sua participação, por rezar juntos. Lembrando, amanhã nós temos a missa às 19h30, que será transmitida via Facebook e YouTube. Acho que no domingo passado nós tivemos problema aí com a transmissão. Espero que a gente acerte amanhã, tá bom? Então amanhã nós se encontra às 19h30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos e uma boa noite para vocês. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou.